Chapecó, Santa Catarina, 8h05 da noite. Termina na Arena Condá! Salvador, Bahia, 11h27 da noite. O Vitória avança! Mais de 3 horas e 2.000 quilômetros de distância, unidos por um sentimento. Uma frustração desgraçada. Botafogo eliminado. Que golaço! Flamengo também. Golaço! 14 de maio de 2026. Uma noite triste para os cariocas. Quer dizer, para boa parte dos cariocas. Pois é, deu ruim pro Flamengo e também pro Botafogo na Copa do Brasil. Gente boa, muito boa tarde. Já a gente vai mostrar a eliminação dos dois para você em detalhes. E é o seguinte, o amor também perdeu, porque acabou o namoro de Vini Júnior e Virgínia. Isso aí há um mês da Copa do Mundo, hein? Preocupante. Mas a vida continua. Valeu, Ricardo Lá. E o Vasco também joga amanhã pelo Brasileirão, vai enfrentar o Internacional em Porto Alegre. E o Juliano Lima tem as informações do Vasco pra gente. Fala pessoal, tudo bem? O Vasco enfrenta o Internacional amanhã, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Renato Gaúcho não vai contar com o Rojas e com o Thiago Mendes. Os dois estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. O Paulo Henrique é dúvida. Ele sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo aqui em São Januário na última quarta-feira contra o Paysandu pela Copa do Brasil. Saiu do gramado sentindo dores, mas no vestiário ele disse o seguinte: eu vou jogar contra o Internacional de qualquer jeito. Ele está falando isso porque ele está de olho na lista final do Ancelotti para disputar a Copa do Mundo. A lista final da seleção brasileira sai na próxima segunda e o Paulo Henrique está de olho nisso. E por falar em convocação, ontem saiu a pré-lista da seleção colombiana. O Vasco tem 3 jogadores nessa pré-lista: Cuesta, Rojas e Andrés Gomes. Então eles vão aproveitar essa reta final aí antes da parada para mostrar serviço e quem sabe disputar a Copa do Mundo. A lista final da seleção colombiana sai no dia 29 de maio. Valeu, gente. Um abraço. Voltando para o futebol, voltando a falar de Copa do Brasil, esses aqui são os 16 times classificados para as oitavas. E uma curiosidade, a última vez que nós tivemos só 2 cariocas nas oitavas foi em 2020. Os confrontos da próxima fase, então, vão ser definidos por um sorteio no dia 26 de maio, com todo mundo num pote único, ou seja, pode dar qualquer confronto dessa turma toda aí. Informações do Vasco, que enfrenta o Inter nesse fim de semana de Brasileirão. Tudo bem, Jufo? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Outro beijo para você, Glaucia, Mari, Jailson, bom dia a todos, boa tarde já a todos ligados no Sport Center. É isso, o Vasco vai a campo no Beira-Rio para atuar contra o Internacional num jogo que o vascaíno, a comissão técnica, mira o G4. O Vasco tem 20 pontos no Campeonato Brasileiro, não perde há 5 jogos e uma vitória contra o Inter, somado aí com um tropeço do São Paulo contra o Fluminense, faz o Vasco se aproximar ainda mais do G4 da parte de cima da tabela. Mas, ao mesmo tempo, uma derrota lá no Sul faz o Internacional ultrapassar o Vasco e o Cruz Maltino se aproximar da parte de baixo. O Vasco ainda está naquela zona da tabela, na 8ª colocação, onde o G4 e o Z4 estão muito próximos, então qualquer resultado pode fazer a vida mudar completamente. Para esse jogo contra o Inter, o Renato Gaúcho não vai ter 2 jogadores muito importantes. O Rojas, que marcou pela primeira vez com a camisa do Vasco agora no meio de semana contra o Paysandu, levou o 3º cartão amarelo, assim como o Thiago Mendes também levou o 3º amarelo contra o Atlético Paranaense no final de semana. Os dois vão desfalcar o time no Beira-Rio. O Thiago Mendes, que é uma peça fundamental no time do Vasco, o principal jogador desde que o Renato chegou. No final do ano passado já vinha se destacando muito, mas desde que o Renato chegou ele assumiu ali aquele meio de campo e vai fazer muita falta no final de semana. Nas peças que voltam ao time, o Barros, que não atuou na última rodada do Brasileirão, e o PH, o Paulo Henrique,
também não atuou contra o Atlético Paranaense, atuou no meio de semana contra o Paysandu e sofreu uma entrada no tornozelo, mas está tudo bem com ele, treinou normalmente essa manhã no CT do Vasco e deve sim estar no time titular. O Paulo Henrique que está na pré-lista do Ancelotti, então corre contra o tempo para ter boas atuações e quem sabe sonhar ainda com uma vaga na próxima Copa do Mundo. Renato Gaúcho fazendo esses últimos ajustes no ataque. Adson e o Gomes são fundamentais, vão ser os pontas titulares e aí a última vaga fica para o centroavante. O Spinelli é o favorito, o Brenner não vem tendo boas atuações e o David também não vem fazendo gols, então o Spinelli é o grande favorito para ser o camisa 9 do Vasco, uma partida muito importante lá no Sul, Glaucia. Um jeito que gera confiança, os jogos que o Vasco saiu atrás e virou, arquibancada, torcedor, a atmosfera vem junto. Você sai na frente e toma gol, gera a falta de confiança. Ao contrário. Também, né? É que nem todo jogo vai ser como foi contra o Flamengo, que você saiu 2-0 na frente, você conseguiu buscar o resultado. Contra Flamengo, o Fluminense, Palmeiras você também. virou contra o Palmeiras. Tem jogo que você vai tomar o gol e não vai conseguir. Que não é só o sistema e tudo, não. Tem momento que é individual de setor. A gente falou do Saldívia a agora. zaga tá tendo contra-ataque. É responsabilidade dos caras A também. gente falou agora há pouco Perfeito. do Saldívia. A bola que o Piton toma nas costas no lance do primeiro gol, ele marca mal. Ele vai marcar o lado de fora, o passe entra por dentro. Perfeito. E aí depois, aí o zagueiro, quando chega para fazer a cobertura, já chega vendido. O cara corta para dentro e bate cruzado. E para mim são erros assim, claros de falta de concentração. Porque são jogadores assim, quando o cara tá desconcentrado, é aquilo, o jogo já tá ganho, desconcentrado, o cara dorme um pouquinho no ponto. São erros que eles não costumam fazer, assim. É um erro grotesco. O cara, vou esperar a bola por aqui, a bola vai pro lado de lá. Então, se o cara tá concentrado, ele tá com o corpo ativo... Ele já tá lendo a jogada, exatamente, ele faz a leitura. Perfeito. Defensor sem a bola, cara, se não meio que fizer uma leitura um pouco antecipada, ele vai correr atrás. Mas já que a gente falou do Saldívia falhando ali na zaga, o Brenner também não vem sendo o mais querido lá na frente, né? Aliás, falando em querido, mesmo o Thiago Mendes tendo sido expulso, né, durante a partida, a torcida cantou muito o nome dele, porque reconhece essa evolução. E a expulsão dele, Eu questionável, que eu também acho. Vamos agora ao jogo do Vasco, né? É um pênalti pro Vasco, PC. Que essa vale um debate, que a gente sempre tem uma diferença assim, de apreciação entre o que a arbitragem toma de decisão e como o jogador entende os movimentos do jogo, de proteção ou de agressão. Eu vejo a primeira, quando a gente olha a imagem mais fechada, é um braço que vai no rosto. Mas quando você vai na imagem mais fechada, você percebe que é uma mão que primeiro está no ombro, mas depois ela escapa e acaba atingindo o rosto. Olha só, ele vai fazer a proteção, mas aí o braço acaba escorregando e atingindo o rosto. Eu, durante a transmissão, falei, olha, achei uma expulsão rigorosa, mas respeito, obviamente, a decisão, porque ela está no limite, pegou com a parte dura, atingiu o rosto. Foi forte, né, PC? Mas eu acho até diferente, eu lembro que na do Saul aqui, Flamengo e Vitória, a gente debateu, né? Mas a do Saul teve claramente um movimento de força, Você de não acha que intensidade nesse ele olha, e de gatilho, né? O Thiago Mendes olha para o adversário antes, ele sabe exatamente a posição. Ele tem que olhar para o adversário para proteger tá muito a alto, bola. mas protege no peito, não no rosto. Não dá para proteger na cintura. Olha, ele tá no peito, ele tá na altura do ombro dele. E aí, com o movimento do jogador do Paysandu, o braço acaba subindo. É que o risco da jogada é esse final do movimento, mas não foi um gatilho de agressão diretamente. Isso, você viu, não tem como não expulsar, né? Assim, não, para mim essa é falta cartão amarelo, assim como a do Saul. Para mim isso é cartão amarelo. Porque, Diniz, o Thiago Mendes, ele tá na visão periférica, mas ele olha pro jogador para proteger e tentar ganhar espaço com a bola. Tudo bem o braço subir, ele dá a possibilidade do árbitro interpretar e dar o vermelho. Tudo bem, é a interpretação do árbitro. Mas para mim, ele não teve esse gatilho de olhar e dar uma cotovelada. Eu só acho a diferença do lance do Saul, porque a do Saul, ele tem uma ação de gatilho e foi diretamente no rosto do Kaique. Pra mim, os dois com são pra intensidade. Mas a do Thiago Mendes é um primeiro movimento de proteção ali, para proteger a bola, só que aí no final o braço acabou escapando e atingindo o rosto. Eu até achei rigorosa a expulsão, mas é uma decisão que está no limite da interpretação e eu, como VAR, respeitaria, obviamente, a decisão de campo. É uma decisão que a gente respeita a decisão, mas é sempre bom ouvir para a gente ter essa diferença do que é arbitragem, do que é recomendação para movimento de jogo. O Renato, na coletiva, citou que ele achou justa a expulsão.
Ele é mesmo. O Renato entende como eu. É isso. Vocês não entendem nada e eu entendo. Quero ver se tivesse perdido. Tá bom. Seu PC, valeu, obrigado. O Monsinho pode falar. Por favor, Monsinho, desculpa. Não, só isso. O pessoal não vai responder a questão mais polêmica da rodada? Qual é? Levaria o Neymar para a fabricante. Aí você quer me complicar. Você tem que falar também, como árbitro. Vamos fora, meu filho. Olha, vou deixar. Quer entrar nessa, PC? Não, vou deixar o Ancelotti. Tá Quero bom. só segunda-feira ficar tranquilinho. Deixa essa roubada pra acompanhando. nós. Ele saiu chorando de campo, mas o que Paulo Henrique disse no vestiário mexeu com todo mundo no Vasco. Fala, família Cruz Maltina. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a notícia de hoje mostra uma coisa que o torcedor gosta de ver. O jogador com raça, vontade e sentimento pelo clube. E olha, Paulo Henrique pode estar vivendo os dias mais importantes da carreira dele dentro do Vasco. Depois do choque forte contra o Paysandu, muita gente ficou preocupada quando viu o lateral deixando o campo chorando. A cena assustou. O semblante dele era de muita dor e parecia que o Vasco poderia perder um dos jogadores mais importantes do elenco justamente antes de um jogo decisivo contra o Internacional. Só que o que aconteceu depois mostra o tamanho da vontade desse cara. Ainda no vestiário, Paulo Henrique soltou uma frase forte: "Vou jogar essa partida de qualquer jeito." Isso diz muito. E é aí que entra um ponto importante. Paulo Henrique não está tentando provar algo só para a seleção. Ele também quer mostrar que virou peça fundamental no Vasco. Hoje, é difícil imaginar esse time sem ele. O jogador cresceu muito, ganhou confiança, virou um dos mais regulares da equipe e ainda carrega aquela entrega que o torcedor respeita. Contra o Paysandu, mesmo sentindo dores, ele queria continuar em campo. Isso mostra comprometimento. Agora, claro, existe também uma preocupação. O Vasco precisa tomar cuidado para não repetir erros do passado. O próprio Paulo Henrique já atuou no sacrifício no ano passado, e isso acabou pesando fisicamente depois. Então o Renato Gaúcho vai precisar equilibrar coração e razão, porque vontade de jogar ele tem de sobra. Mas o Vasco também precisa do Paulo Henrique inteiro para a sequência da temporada. Ao mesmo tempo, é impossível ignorar o peso emocional desse momento. Imagina o que significa para um jogador do Vasco entrar em campo sabendo que talvez esteja disputando a chance da vida? O jogo contra o Internacional ganha um tamanho ainda maior agora. Não é só mais uma rodada do Brasileirão. Para Paulo Henrique pode ser a partida que define um sonho de Copa do Mundo. E eu quero saber da torcida. Vocês acham que Paulo Henrique merece estar na lista final da seleção? E mais, vocês colocariam ele em campo mesmo com dores contra o Internacional? Comenta aqui, porque essa discussão promete muito entre os vascaínos.